Olá, turma! Hoje na nossa aula de português nós vamos fazer o livro, as páginas 92 e 93, que nós vamos começar a nossa matéria, que é verbo. Hoje nós vamos fazer só essas duas páginas e ao longo da semana eu vou colocar folhinha para vocês, porque no livro ele dá só uma base pra gente, tá? Sobre verbos, mas nós vamos nos aprofundar mais. Então, vai ser uma matéria em que nós vamos ter que estar colocando no caderno as explicações, os modos verbais, enfim, nós vamos aprofundar mais. Mas antes da gente começar a nossa matéria, nós vamos fazer a correção da interpretação, tá? E nós vamos para a página, então, 89, onde começam as perguntas, tá? Vocês leram o texto e nós vamos aqui, então, corrigir. Vamos lá, começa no número 2, porque o número 1 é uma conversa, tá? Isso aqui vocês poderiam colocar aí no caderno as respostas e começa mesmo as perguntas do número 2. Vamos lá. O diário de um paleontólogo é um diário de campo ou um diário pessoal? É um diário de campo. Que elementos comprovam isso? Bom, as anotações do que o autor observou, pesquisou e descobriu sobre os fósseis encontrados em Marília, tá? Número 3. Segundo William Nava, o que um paleontólogo faz? E aí, o que vocês colocaram? Ele diz que o paleontólogo ele é um especialista nas formas de vida que habitaram a Terra no passado. Vamos lá, número 4, aqui, na sua opinião, por que esse diário foi publicado em uma revista destinada às crianças? Aqui é uma opinião pessoal, tá? Uma opinião de vocês, então, vocês poderiam colocar a opinião. No número 5, que é a página 90, nós teríamos que completar esse quadro aqui. Então, a data aqui da descoberta de outros fósseis foi no dia 2 de abril de 2009. Algumas semanas depois, descoberta de um pedaço de crânio de um crocodiliano, tá bom? Depois, aqui embaixo, nós temos maio de 2009, junho de 2009. O que aconteceu? 3 especialistas se juntam ao trabalho de descoberta dos fósseis. Em 2011, reinício das escavações com uma equipe maior. E aqui, o que a gente vai colocar aqui? Segundo semestre de 2002. Número 6, vocês teriam que relacionar os motivos dos profissionais, então ficou 2, 3 e 1, tá? Essa foi a sequência. Na página 91, vamos lá. Observe novamente as fotos do diário de campo. O que elas revelam sobre o trabalho de escavação? Aqui, ó, número 7. Elas revelam que o trabalho começou solitário e, em uma etapa mais avançada, mobilizou uma grande equipe. E também revelam a precisão com que fazem o trabalho. No número 8. O autor do diário de campo relata suas descobertas, mas também expressa suas emoções. Então, vocês leram o texto e na letra A era para sublinhar o trecho em que o autor expressa uma emoção. Então, olha aqui, ó. Ele era o meu dia de sorte. Eu estava diante de uma grande vértebra de dinossauro. Então, essa parte aqui, ó, tá? É a parte que vocês teriam que sublinhar. Escreva o tipo de emoção que ele sentiu. Bom, ele sentiu admiração, ou então entusiasmo, ou então contentamento. Aí fica a opção de vocês, tá? Número 9. O texto do diário foi escrito na primeira, que é eu, né? Segunda, tu, ou terceira pessoa, que é ele, o discurso. Por que você acha que o autor escolheu escrever dessa forma? Ele escreveu na primeira pessoa, tá? Porque ele faz um relato pessoal das suas descobertas. E no número 10,
Vamos lá aqui. Por ser um diário de campo, o autor utilizou alguns termos técnicos, isto é, palavras próprias da profissão de paleontólogo. Circule. Então, olha aqui, ó, talhadeira, escavação, incrustado, fossilizado, tá? Essas são as palavras. No número 11, vocês tinham que ler esse parágrafo do texto e fazer aqui. Por que a palavra rochas está entre aspas? Porque, em um primeiro momento, o paleontólogo achou que era rocha, o que, na verdade, era um osso fossilizado, tá? Então, ele achou primeiro que era o quê? Uma rocha, né? Mas, na verdade, não era. Era um osso fossilizado. Sublinhe o trecho que comprova sua resposta. Tá aqui, ó. Eram, na verdade, outros fragmentos ósseos. Aqui, ó. Essa parte aqui, vocês teriam que sublinhar. Tá bom? Então, agora, nós vamos para a página 92, falar sobre verbo, que é a matéria que nós vamos iniciar, tá? Vamos lá, pessoal. Número 1, leia o início de uma notícia. Bom, vamos lá. O professor e paleontólogo Rodrigo Santucci deu início ao ano letivo na Universidade de Brasília com uma missão especial: hospedar e estudar o fóssil de um titanossauro que viveu há 70 milhões de anos no Brasil. Os pedaços do animal foram achados em Marília, São Paulo, em 2009, durante a construção de uma rodovia. O fóssil foi encontrado por um colega paleontólogo, William Nava, durante trabalhos de exploração de rotina. Ele acabou encontrando alguns ossos soltos na rocha na margem da rodovia e, olhando com mais calma, percebeu um nível com ossos de titanossauro, conta Santucci. Então, vamos lá. O que aconteceu com o fóssil encontrado pelo paleontólogo William Nava? Só pegar aqui, tá? Quem tiver dúvida, lê novamente para poder responder. Letra B. A maioria dos verbos da notícia está no tempo presente, passado ou futuro. Por que você acha que esse tempo foi mais usado? Bom, vamos relembrar, tá? Uma matéria que vocês já viram e que nós vemos durante ao longo do nosso ano, né? Dos anteriores. O presente é o verbo. O que é um verbo? É uma ação, é um estado ou um fenômeno da natureza. E ele pode estar no presente, que é o que acontece hoje. Ele pode estar no futuro, que é o que ainda vai acontecer. Ou ele pode estar no passado, é uma coisa que já aconteceu. Então, vocês vão ver os verbos aqui, nesse textozinho, e vão colocar, tá? Se a notícia, a maioria dos verbos, não são todos, mas a maioria vai estar em que tempo verbal. E por que você acha que foi usado esse tempo verbal? Então, aqui no quadrinho nós temos verbo, é a palavra que indica uma ação, um estado ou fenômeno da natureza situados no tempo. Nós temos aqui o presente, então está dando exemplo: entro, como, durmo. No pretérito ou passado, porque agora nós vamos falar que o passado é o pretérito, tá? Nós vamos começar a substituir. O pretérito e passado é a mesma coisa, tá? Só que agora nós vamos falar pretérito. Entrei, comi, dormi. E o futuro, que ainda vai acontecer: entrarei, comerei, dormirei. Os verbos pertencem a 3 conjugações. A primeira conjugação, ela vai terminar em ar. Então, o verbo cantar, falar, andar, termina em ar. Então, está na primeira conjugação. A segunda conjugação termina em er. Exemplo, o verbo comer, tá? Então, qualquer verbo que terminar com er, comer, deixa eu ver outro aqui, dizer, tá? Esses verbos que terminam em er vai ser da segunda conjugação. E a terceira conjugação termina em ir, dormir, partir, tudo isso é da terceira conjugação. Elas indicam as formas do infinitivo. O verbo, quando está nessa forma aqui, ó, comer,
quando está terminando na conjugação, ó, entrar. Olha aqui, ó, dormir. Nós falamos que esse verbo, por ele não estar conjugado, ele está na forma do infinitivo. As pessoas do verbo são 3 e podem estar no singular ou no plural. Vocês lembram que nós vimos os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Nós vamos usar os pronomes pessoais também nos verbos, tá? Eles são as pessoas dos verbos. Então, olha aqui, ó. Eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele ou ela é a terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. Eles ou elas, terceira pessoa do plural, tá? Bom, no livro nós só temos isso, então nós vamos fazer somente a página 92 e 93 na aula de hoje. Então eu vou explicar. Leia esta notícia. Daniel Dias ampliou sua galeria de conquistas neste domingo. O navegador brasileiro faturou a prata na prova de 100 metros peito SB4 com 1 metro, 36 segundos e 13 e assegurou sua 19ª medalha em Paralimpíadas. O ouro ficou com o chinês Justin Lin, tá? Em sua opinião, vamos lá. Em que posição o brasileiro terminou a prova? Olha lá no texto. Letra B. Circule os verbos do texto. C. Em que tempo, pessoa e número esses verbos estão conjugados? Tempo, se é presente, passado ou futuro. Pessoa, se é a primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Número, singular ou plural. Letra D. Os verbos que você circulou na notícia são verbos de ação ou de estado. Por que você acha que foi feita essa escolha? A que conjugação esses verbos pertencem? A primeira conjugação, aquela que termina em ar? Segunda conjugação, aquela que termina em er? Ou terceira conjugação que termina em ir? Reescreva as frases empregando o verbo no tempo pedido. Ivo sorri quando encontra o pai. Vocês vão reescrever a frase só colocando no pretérito, tá? Que nós vamos agora falar o passado, que é o pretérito. Depois, os jogadores festejaram a vitória. Vocês vão reescrever a frase no presente. Comprei um perfume para você. Vão reescrever a frase no futuro. Esquina da poesia. Ninguém vê o que vejo. Faz o que faço. Sente o que sinto. Porque eu sou eu. De pedaço em pedaço. Uma poesia para vocês, tá? Para vocês poderem estar ouvindo. Então, pessoal, os verbos nós vamos estudar hoje, tá? Vocês precisam ter na cabecinha de vocês já esses 3 tempos verbais, porque na próxima aula nós vamos descobrir, nós vamos aprender, tá? Que nós temos o presente, nós temos o pretérito, mas não só ele. Nós vamos ter o pretérito imperfeito, o pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do pretérito, futuro do presente. Então, essa é a base do verbo. Nós estamos vendo hoje, para a gente na próxima aula poder avançar. Então, façam esses exercícios, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem colocar lá na plataforma. Combinado? Um beijo!